Saudações rubro-negras, fala tu! Isso aqui é Mengão, velho. Tem que respeitar 3-0 no Bragantino. Não foi um jogo fácil, tá? E para mais de 64 mil pessoas, quando o Flamengo joga, a casa é cheia, pode ser em qualquer local que o Flamengo faz a festa. E assim, o que falar desse jogo? Primeiro a gente tem que aplaudir, né? Everton Araújo, que a gente critica muito, então quando joga bem a gente tem que falar. O meio-campo ali, junto de Jorginho, né? Ele ficou no lugar de Pulgar, ele não perdeu uma bola, foi seguro, não inventou, jogou bem, tá de parabéns, espero que continue evoluindo. E a Rascaeta, né? Quando a Rascaeta joga, o Flamengo é outro time. O meio-campo ele consegue distribuir bola e aí a gente faz um jogo muito bonito, né? Primeiro tempo aí, por mais que a gente tenha dominado, mas no último terço do campo a gente não sabia o que fazer com a bola, né? Então, assim, finalizou, teve muitas finalizações, mas para fora, né? Tem que ir em direção ao gol. Mas assim, ainda assim, o Bragantino marcando muito, muito. O Bragantino estava marcando muito. E aí a gente conseguiu, trabalhou e tudo mais, e foi para o segundo tempo, né? Com certeza o time do Bragantino cansou e aí não conseguia mais fazer aquela marcação alta, né? Por mais que eles não trabalhem assim nessa marcação alta, mas nesse jogo de ontem eles estavam trabalhando ali, marcando homem a homem. E aí o Flamengo, o Felipe Luiz, ele começa a fazer substituições. Plata, ele recebia bola, mas queria inventar, ao invés de chutar, ele tocava, ao invés de tocar, ele chutava. Então, aconteceu isso e o Felipe Luiz foi muito inteligente, fazendo essa substituição, colocando o Bruno Henrique. Depois que coloca Bruno Henrique e Cebolinha também, tá? A gente tem que falar, Cebolinha, se ele tá bem, saudável, Cebolinha também é um jogador diferenciado. Então, assim, o time ele melhora muito, né, com essa bola em profundidade. E aí a transição começa muito rápida, o Flamengo começa a ter esse passe, o time do Bragantino já cansado. E aí, em uma saída, né, errada do time, Jorginho joga de terno, cara. Jorginho consegue roubar a bola e um passe rápido, né? Ele nem para a jogada, ele já, quando ele recebe nesse lance errado, ele já toca para Rascaeta. A Rascaeta, que é um cara fora do normal, ele consegue levar essa bola, dribla ali o zagueiro e deixa o goleiro sem chances. Cara, ele faz quando ele chuta, ele chuta no contrapé do goleiro, então a gente consegue aí 1-0 e foi o que precisava para a gente poder avançar e fazer mais gol, né? Aí tem o pênalti, tá? O pênalti, o jogador do Bragantino acha que tá jogando vôlei e aí Jorginho, mais uma vez, ele vai lá e cobra com maestria, dá aquele pulinho dele, né? Ele espera até o último minuto para o goleiro escolher o lado e ele toca no outro, foi belíssimo. E aí a gente tem um gol do Bruno Henrique para finalizar. Um passe de quem? De Arrascaeta, diferenciado. Arrascaeta consegue ali, recebe bola e dá um passe onde o Bruno Henrique fica sozinho e ele finaliza na bochecha da bola. Ali o goleiro só sendo dois, né? E a gente vai para a torcida, né? Parabéns, o time. Ele consegue, ele precisa, né? Já pensando aí no jogo que nós iremos ter contra o Atlético Mineiro, que eu acredito que o Felipe Luiz ele vai sim, ele vai dar rodagem, né, no time. Ele precisa colocar um time aí, né, quase reserva, pensando já na final. Eu acredito que ele vai fazer isso. Então, tem o jogo do Palmeiras, um jogo muito, muito fraco, né? Onde o Fluminense foi melhor. Primeiro tempo, o Fluminense tinha dado, acho que 15 finalizações ao gol. E o Palmeiras só tinha dado 6, né? O zagueiro, Gustavo, né? Gustavo, ele disse que entende que o time ele tinha caído de produção, então o Flamengo precisa prestar atenção, já que, né? Já que tá deixa, o Abel é um cara controverso. Eu não consigo entender Abel Ferreira. Ele tem que colocar a culpa em alguém, né? Enfim, não é meu time, mas eu
analisei um pouco aí a entrevista de Abel, ele disse que o campeonato já tinha sido entregue, blá, blá, blá. Então vai botar a culpa, né, na arbitragem, lembrando aí que a arbitragem foi muito favorável ao Palmeiras e eles agora, sabe o que eles estão fazendo? Cederam um advogado para defender a Bate Abel, né? O 12º jogador do Palmeiras nesse campeonato brasileiro. Enfim, é o Flamengo entrar 90 minutos prestando atenção, lembrando que a Libertadores é um campeonato diferenciado, é um campeonato muito, 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 muito diferente, tá? E aí o Palmeiras vem bem na Libertadores e o Flamengo foi aí caminhando, conseguiu chegar na final, por lógico mérito, mas aí é pensar, né? Atlético Mineiro que perdeu do Lanús, né? Foi vice na Sul-Americana, então assim, a gente não sabe se eles vão vir muito triste ou querendo fazer história mais uma vez, vencendo um jogo do Flamengo. Então, quem entrar tem que fazer, tem que acontecer. Se caso o Palmeiras perder, o Flamengo ganhar, a gente já vai para a final da Libertadores aí, campeão do Campeonato Brasileiro. Então é fazer o nosso dever de casa, ganhar do Atlético e ver aí o que o Palmeiras vai fazer, tá? Então, curte, comenta, compartilha, segue o canal. Não esquece, se inscreve também. Se inscreve no canal, desculpa, se inscreve no canal e segue no Instagram, que eu vou colocar aqui, tá? Saudações rubro-negras. Fala! Isso aqui é Flamengo!